Bitcoin hoje passa por um dia completamente incrível, a gente vai ver tudo que aconteceu e onde a gente tem como alvo aí pro Bitcoin 30 mil dólares, é isso mesmo, a gente vai entender tudo agora, eu vou te mostrar tudo, então fica até o final que vai valer muito a pena, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, eu já quero o seu like, você sabe que o nosso conteúdo aqui é brabo e hoje é um dia especial, então me dá esse like, me dá essa moral pra eu saber se você tá curtindo o nosso conteúdo aqui, tá? E olha só, nós estamos tendo hoje o Bitcoin subindo 5% depois de ter uma alta de quase 7% ontem, dando uma continuidade a uma alta extremamente importante. E se você não está entendendo muito bem qual é o contexto que nós estamos nesse momento, eu vou mostrar para você agora. A gente tem uma linha de tendência de baixa que estava agindo no mercado nesses últimos dias e o mercado bateu de primeira aqui nos 24 e recusou, o que levou a gente para fazer uma onda de baixa para dar continuidade alta, já que foi isso que aconteceu. Só que aqui a gente tem alguns detalhes importantes, a gente já vai falar sobre o PIB, tá? Então relaxa aí. Mas o que a gente precisa sacar é, a gente tinha um suporte muito importante nos 22 mil dólares, a gente conversou a importância que ele tinha de segurar e a gente tinha um range lá atrás. Então a gente voltava, perdia os 22, a gente voltava para essa meiuca aqui, que a gente não queria voltar e fazer esse regresso de toda a alta que a gente teve nos últimos dias, semanas, tá? Então a gente queria ficar muito acima dessa região e deixar esse passado lá para trás, a gente não quer voltar à região de acumulação e distribuição. E o que aconteceu? Depois a gente fez uma volta, o mercado ele já empurrou a gente para cima novamente. E você pode perceber que a gente conversou, quando a gente estava sendo colocado sob pressão dessa linha de tendência de baixa, o mercado já recusou de primeira aqui. E a gente, quando voltamos aqui, recusamos, o que a gente pensou é, 22 mil dólares agora é um suporte importante para a gente. Então o mercado pode vir aqui a recusar, buscar os 22 e pegar uma segunda força para fazer um rompimento. Só que esse suporte que o mercado buscou, ele foi mais embaixo, fez uma armadilha, o que tornou tudo mais interessante e, melhor de tudo, permitiu a gente ter uma força impulsiva muito melhor do que se a gente fosse buscar apenas os 22 para romper. Como a gente foi mais abaixo, fizemos uma armadilha. Cara, o mercado aproveitou muito essa situação para fazer um rompimento consistente e com volume muito consistente dos últimos dias, que fortalece que isso aqui é um rompimento que vai dar continuidade para a gente de um pullback. Só que a gente tem algumas considerações para fazer. Como a gente passou o próximo nível, nós estamos agora indo em direção, já estamos batendo nessa outra resistência, que é o topo onde a gente formou anteriormente. Ou seja, agora a gente já fez o rompimento de uma linha de tendência de baixa muito importante, há alguns dias já fazendo a pressão sobre o preço para baixo, e agora a gente rompeu para cima, nós estamos brigando contra essa outra resistência. O que vai acontecer se a gente romper isso aqui para cima, meu amigo, a gente vai oficializar assim que a gente romper essa linha de tendência, um pullback muito mais, vamos lá, certo pra gente. E até onde vai esse pullback? Se você não reparou, a gente já tá no 24 e nos 24 mil dólares. E cara, isso é muita coisa. Se a gente aplicar Fibonacci aqui, você vai perceber o seguinte: desde o seu fundo nós temos alvos aqui no mercado entre 25 e 30 mil dólares. Então, a nossa região de pullback que nós queremos buscar uma certa liquidez é essa região. O que vai acontecer se o mercado buscar os 26, 25, 29 mil dólares, 30 mil, a gente vai concluir um pullback. Quando a gente conclui esse pullback, o mercado já abre abertura, é difícil, né? Ele dá abertura para a gente ter mais queda e voltar a criar uma força vendedora consistente. Se você não percebeu, nessas últimas semanas a gente está vendo o mercado sendo amassado para baixo, a força vendedora chegou no seu limite. A gente conversou muito sobre isso e quantos sinais o mercado estava dando para a gente desse momento. E agora a gente precisa criar uma força compradora para empurrar o mercado mais para baixo. Só que eu lembro para vocês, um pullback ele pode fazer duas coisas. Ele pode evoluir para uma reversão e também ele pode simplesmente cumprir o propósito dele. Pullback, fez uma onda de alta, permite novas quedas daqui para frente. Então, com isso, qual que é o cenário ideal que a gente já conversou? Com a leitura dos ciclos, a gente já consegue ver que a partir do momento que o mercado faz uma alta consistente, ele vai buscar uma região de pullback, mais ou menos ali nos 26, 30 mil dólares. A partir dali, ele vai fazer uma retração, pode fazer, tá? E buscar um suporte, iniciar um período lateral para o mercado durante alguns tempos para aproveitar depois e iniciar a próxima tendência de alta próximo do próximo halving. Perto do próximo halving é muito próximo aqui, eu sei que hoje está uma loucura porque eu estou mais acelerado que o normal. Então olha o seguinte, a gente tem simplesmente com esse rompimento
um clima muito positivo pro mercado. Ontem no Instagram, cara, eu falei com vocês, se você não me segue, você tá dando mole, @DougTadeu tá aqui todo santo dia pra você, e você nem se inscreveu nesse canal, eu não falo nada pra você, você tá perdendo tempo. E a gente tem o seguinte, tá? Falamos que o price action que aconteceu de ontem com essa pernada de alta tipo assim, foi maravilhoso, foi simplesmente um sinal magnífico de alta que o mercado estava dando e uma defesa da força compradora. A força compradora estava mostrando seu valor depois de tanto tempo sendo suprimida com toda essa tendência de baixa, tá? E o que que aconteceu? O que que deu o gatilho para o mercado subir que ninguém tá entendendo? O PIB aqui chegou a ser negativo, só que um pouco melhor do que a projeção. A projeção aqui estava dando menos 1,5, ele acabou sendo um pouquinho menor, só que ainda negativo. E quando você tem dois negativos seguidos, o que acontece? Você tem aqui, os Estados Unidos estão oficialmente em recessão após 2 trimestres seguidos com o PIB negativo. Enquanto isso, a mulherzinha aqui, a secretária, da mulherzinha é maravilhosa, né? A secretária da Casa Branca falou que nega que as alegações que os Estados Unidos estão em recessão, cara, isso é mentira, estamos em uma transição. Então, os Estados Unidos com certeza vai ter uma posição muito mais confiante para as pessoas, porque eles não querem demonstrar fraqueza, ninguém quer. Né? Nenhum governo quer causar um pânico na sociedade, mas eles estão sempre falando, não, a nossa economia é forte, vamos cuidar dessa inflação. Isso aí acabou convencendo o mercado e a gente chegou simplesmente no que eu venho falando há alguns dias, tá? Todo esse caos, clima de recessão, ele vai chegar no limite. A nossa inflação, ela vai chegar em algum ponto que ela vai atingir um topo. Assim como o mercado atinge o topo, a inflação também. A taxa de juros também vai atingir um topo. Então, quando você tem esse limite, as taxas tá tudo subindo, só que vai chegar uma hora que ela vai começar a curvar. Quando ela começa a curvar, o mercado começa a entrar em um momento de lateralidade. A gente já passou pelo pior e agora a gente só tem que cuidar para essa inflação não subir e começar a lateralizar e aos poucos caindo. Então, quando a gente acha esse ponto máximo de exaustão da inflação e da taxa de juros, a gente começa a ter um clima mais positivo para o mercado. Isso pode indicar que possivelmente o pior já tenha passado para os mercados e daqui para frente a gente pode buscar um fundo maior para iniciar uma nova tendência no futuro, isso para o Bitcoin. Enquanto, cara, a nossa atenção agora, inevitavelmente, tem que estar virada para o S&P 500, porque o S&P 500, ele compila as 500 maiores empresas em receita do planeta. Com isso, você vai perceber que nós estamos em uma tendência de baixa já faz algum tempo, desde janeiro. Ele vem trabalhando em ondas, como a gente conversou bastante. E dentro dessa tendência de baixa, ele iniciou uma tendência de alta. E o que aconteceu? Ele acabou de romper essa tendência de baixa, pelo menos essa linha de tendência toda torta, mas o simples fato dele ter passado os 4.000 pontos hoje é um excelente indicativo que o mercado acabou de lutar e vencer contra uma resistência de um ponto psicológico do mercado. 4.000 pontos era uma região muito importante. Quando a gente perdeu essa região, o mercado começou a entregar muito caos. Você pode puxar o histórico do Bitcoin também, sofreu bastante. E agora recuperando essa zona importantíssima. E o principal, tá? A gente precisa aguardar a confirmação disso aqui para a gente realmente criar um fundo macro no S&P 500, que aí, meu amigo, a gente vai ter um espaço tranquilo para buscar os 30 mil dólares no Bitcoin, iniciar um fundo mais alto, lateralidade, para depois iniciar o próximo ciclo de alta, e isso tudo no seu tempo, não vá achando que é até amanhã, tá? Enquanto isso, a dominância tá definindo os 42%, o Ethereum tá ganhando muito espaço, a dominância do Ethereum tá subindo bastante em relação ao Bitcoin nos últimos dias, isso é importante porque a gente tá vendo que o mercado, ele tá se expondo em altcoins, mas ao mesmo tempo em altcoins seguras, que é como Ethereum, segunda maior criptomoeda do mercado. Então as pessoas estão realmente sabendo selecionar bem as suas criptomoedas. Não é à toa que a dominância desses dois está puxando praticamente todo o mercado, enquanto as altcoins, você pode perceber, elas estão num clima bem otimista, mas pro lado lateral. Não tem nenhuma criptomoeda aqui que está subindo, estourando pra caramba, fazendo 50, 60, 100%. Calma, a maioria está seguindo um range lateral, enquanto quem está ganhando destaque e quem precisa ganhar o destaque é o Bitcoin e o Ethereum, que acabam direcionando todo o mercado. Então a gente tem o S&P 500 precisando passar os 4.000 pontos, já conseguimos, essa alta de 2% é excelente, a gente precisa confirmar esse rompimento, a gente precisa confirmar o rompimento da linha de tendência de baixa do Bitcoin. Então você está vendo que são dois rompimentos extremamente importantes, tanto no mercado Forex quanto no mercado de cripto, para você ver como que os mercados estão andando juntos, e com esses rompimentos a tendência, se um sobe, o outro sobe também, visto que os padrões estão parecidos.
Mas a maior diferença é que no Bitcoin a queda que nós tivemos não foi em formato de onda, foi em formato de capitulação, que a gente conversou bastante, tá? Se você não sabe, é porque você não tá acompanhando nosso canal, não tá dando like, não tá se inscrevendo e tá dando esse mole que, cara, isso é um problema pra você, que a informação que você perde é absurda, tá? Então, no mercado Forex, no S&P 500, a gente está trabalhando em quedas em onda, enquanto no Bitcoin a situação foi só queda, a gente não teve pullback pela primeira vez desde março, a gente está tendo um pullback sendo representado no gráfico com alvo entre 26 e 30 mil. Mas repito, para a gente chegar nesses níveis, pelo menos os 26, a gente precisa passar os 24 mil dólares nesse exato momento e vencer essa batalha que a gente está sendo travado nesse exato momento. Agora, Douglas, eu quero uma reversão. Quando que eu posso esperar uma reversão no mercado? Para isso, você vai usar o gráfico semanal, abrir aqui o índice de força relativa e vai perceber o seguinte, tá? Aqui no gráfico semanal do RSI, você vai perceber que nós temos uma linha de tendência de baixa sendo formada e quando a gente, se conseguir romper essa linha de tendência de baixa para cima, isso aqui é um sinal de reversão do mercado. Pode levar algum tempo, sem problema, mas esse aqui, romper esse nível aqui e depois confirmar e passar os 50 pontos do RSI, isso aqui pra gente no semanal é indicativo de reversão. Então, pra você que tá esperando reversão nesse momento, calma, tendo um pouco de gráfico com a gente aqui que você vai pegar, ter uma noção excelente do que tá rolando, tá? E, principal, amanhã é sexta-feira, a gente já tem esses dados econômicos afetando o mercado, o caos já tá tão instaurado, as pessoas já estão tão acostumadas com a inflação tudo piorando, que chega uma situação, chega um ponto do mercado que nada vai afetar, e é o que aconteceu. E o incrível que a gente conversou nesses últimos dias que acabou acontecendo, o meu objetivo aqui não é acertar, é só fazer uma leitura completa do mercado para você tomar uma decisão sábia. A gente tem o que, cara? A gente tinha uma venda bem lateral dos grandões, dos institucionais, e o que aconteceu é que quando antes dessa divulgação de todos esses dados econômicos que a gente teve, o smart money, o dinheiro inteligente dos gigantes, eles estavam fazendo vendas e se protegendo aos poucos, como você pode ver nessa linha vermelha aqui. Enquanto a sardinhada, por assim dizer, estava enchendo o bolso. Então chega numa alta dessa, a sardinhada começa a vender e quem começa a fazer o que a gente conversou ontem, realocar a sua grana quando o cenário não é tão caótico quanto o esperado, os institucionais eles começam a realocar a grana que eles antes estavam se protegendo e colocando no bolso, só esperando o sinal positivo, e o sinal positivo foi dado de certa forma, tá? Então a gente teve uma entrada do capital institucional, o que ajudou o mercado a subir e principal, tá? O long short ratio, isso aqui tá excelente. Depois a gente vê um long short ratio extremamente volátil. A gente agora está presenciando um range lateral do long short ratio em níveis normais, rodeando os pontos neutros. 1.0, que é a relação perfeita entre compradores e vendedores, tá tudo no mesmo nível, não tem nenhum lado vencedor e a gente sempre vai querer isso. Só que um adendo extremamente importante para tudo isso que a gente conversou, desse otimismo todo, é que amanhã, sexta-feira, a gente vai ter ainda o fechamento semanal do Bitcoin acontecendo, o fechamento do S&P 500, o semanal do Bitcoin está incrível, tá? Essa continuidade de alta que a gente está tendo aqui e essa sombra deixada para trás tá perfeito, a gente só precisa se manter nessa região e o principal, amanhã sexta-feira o S&P 500 precisa se manter acima dos 4 mil pontos para não fazer nenhum tipo de fake out, porque ainda tem espaço a partir do momento que o Bitcoin ainda se mantém abaixo dos 24 mil, e o S&P 500 fique em torno dos 4 mil e possa voltar, ainda existe a possibilidade de a gente devolver toda a alta que a gente teve, mas rompendo essas duas resistências que a gente conversou, é um excelente sinal que a gente pode ter muita coisa boa vindo por aí, e vai depender muito dessa semana, e a partir desse momento, tá, que passar toda essa onda de PIB, de juros aumentando, todo esse caos de inflação e recessão, o mercado ainda vai ser precificado até agosto, setembro para o próximo aumento de juros. Então a gente tem uma margem muito boa aí de tempo para o mercado se acostumar com um clima mais positivo, como aconteceu no último mês. Então a gente quer isso acontecendo de novo, isso pode dar abertura para a gente buscar os 30 mil dólares, como a gente viu em Fibonacci. Então o cenário está excelente, mas eu lembro, o otimismo ele precisa de confirmação e não duvide que ainda tudo possa acontecer. A gente está em uma resistência e na maioria das vezes os investidores inteligentes eles vão vender na resistência, o que traz pra gente um probleminha do preço passar até que esse pessoal venda e um monte de gente comece a comprar e rompa esse negócio de uma vez, a gente possa dar abertura para os 26 mil dólares que é o nosso primeiro alvo ali mais ou menos do nosso pullback, tá? Então, cara, já falo pra você, vou deixar pro final aqui, mas
Se você quer uma corretora excelente para você fazer qualquer tipo de compra, operação, você quer passar suas operações, eu já passei meu swing trade todo para Fimex aqui. E cara, eu não tenho uma coisa ruim para falar dessa corretora, tá excelente o suporte que eles estão dando pro povo brasileiro aqui, é especial. Você vai ter um suporte especial. Eles não são do Brasil, tá? Mas você vai ter um suporte de uma equipe brasileira só para você aqui, que a gente sabe que a gente sempre precisa de alguma coisa de vez em quando, tá? Então, primeiro link na descrição, você cria sua conta, não perde, é excelente, tem muito recurso que na Binance não dá, o API, cara, tem muita coisa, não vou nem falar aqui, você vai lá, cria sua conta e veja por você mesmo, tá? Tamo junto, forte abraço, e amanhã vai ter muita informação pra gente, vamos ficar de olho, no mais, tamo junto.